Boa noite, Flávia Barbosa. Tudo bom, Flávia? Maria, Tudo bom, professor? tá me ouvindo direitinho? Estamos sim. Ó, ó, vamos embora. Tu participou da outra aula? Participei, professor. É. Olha, vê, eu não consegui botar a aula para quem faltou. Por quê? Porque o Zoom ele gravou a primeira aula, mas a primeira aula foi só a gente falando, se apresentando. A gente conversando. Foi o assunto estava na segunda, a segunda ele não salvou. Por quê? Eu não sei. Aí quando o pessoal entrar, eu vou começar logo, eu vou ter que fazer de novo, vou fazer bem rápido, os primeiros slides, porque aí fica gravado para quem não pode, porque tem colegas de vocês que não vão poder assistir minha aula. Assim, tipo, só vai poder assistir virtual, porque depois, né? Tiver gravada, porque a pessoa Uhum. chega muito tarde, às vezes está dando plantão e não pode assistir a aula. Aí eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou fazer logo esses primeiros slides, tipo uma revisão, porque fica gravado e já entro na aula de hoje. Aí o segundo Zoom que eu vou mandar, o segundo código, já vai ser da segunda aula, entendeu? Que seria a aula de hoje. Uhum. Aí eu vou ter que, para ficar gravado, né? E esperar que grave também, né? Oi, boa noite, gente. Boa noite, Isaquele. Boa Boa noite, noite, professor. Lidiane, né? Lidiane é? É não. Quem é? Isaquele, Maria, Emily, Aline Rodrigues. Yasmin, Juliana, Aurélia. Gente, sou muito bom de fisionomia, mas sou péssimo de nome, tá? Eu vou para demorar um pouquinho para gravar o nome de vocês. É segunda aula ainda. Juliana, deixa eu olhar. Eu estava olhando a relação da turma de vocês. São 24 alunos. Porque entrou gente ainda. Alexia, Aline, Darlene, Denise, Elaine. Tem 2 homens na turma de vocês. Eu não sabia. Elidiane, Emily, Érica, Flávia e Yasmin. Yasmin, acho que é Yasmin, Zene, Ingrid, Isaquele, Novemir, Juliana, Leilane, Luana, Lucas, tá vendo? Só tem 2 homens. Mas as turmas de enfermagem é assim. 1, 2, 3 no máximo. É mais mulher. Não sei por quê, né? Deveria ser mais homem, né? Tem mais homem também, né? Luísa, Maria Eduarda, Messia, Mirelle, Osana e Rúbia. Vamos embora. Quantas pessoas na sala? 10. Veja, está naquele processo ainda, né, do virtual. Acredito que uma boa parte já vai voltar presencial, principalmente as aulas de prática. Não é o caso de psicologia. Psicologia é muito teórica, né? Não tem prática, a gente não faz intervenção curativa, não faz nada disso, né? Nosso curativo é na alma. Ó, a filosofia, arrasei. Nosso curativo é na alma. Dá para desligar o rádio dele aqui, por favor? Obrigada. A gente, Pede. né? Pede para desligar o rádio. Mas eu acredito que a gente vai voltar presencial também. Sabe quando é que eu... Obrigada, amor. Entendeu? Quando eles já tiverem, tipo, já pago aquelas aulas que estão devendo às outras turmas. Tem umas aulas práticas que estão devendo às outras turmas. Porque eu não podia fazer aula prática. Desliga o rádio, por favor. Eles vão pagar essas aulas. Quando os professores fizerem com as turmas essas aulas, acho que aí vai ficar mais fácil. E a gente vai poder fazer a nossa aula presencial de psicologia. Tanto de psicologia como de saúde mental, né? São as 2 cadeiras que, no primeiro momento, vai ficar virtual até segunda ordem da direção. Ok, mas eu acho que a gente já volta em outubro, viu? Se prepare que em outubro eu estou voltando. Presencial. Graças a Deus. Eu também, que eu sinceramente, eu estou dando aqui aula, mas eu não gosto muito, não. Não vou mentir. É melhor presencial mesmo. Eu gosto de olhar para vocês, conversar, a gente ter aula lá conversando. Aí, lá eu podia fazer os testes que eu queria fazer com vocês, fazer ensinar técnicas de comportamento, técnicas de relaxamento, um bocado de coisa eu podia fazer com vocês lá.
Porque na internet o tempo é tão limitado que eu não posso fazer. É complicado, né? Eu fico olhando aqui, Verdade. doidinho aqui com o tempo. Tem que saber que está gravando, é complicado, né? Olha, já tem 18 pessoas, é? Deixa eu ver. Eu sou cego, gente. Gente, desculpa aí, mas eu sou cego. 13 pessoas, eu dizendo 18, vê? Eu já estava animado. 13 pessoas. Sabe, gente? Alguém falou. Boa noite a todos. Foi a Lidiane. Boa noite, Lidiane. À noite. Boa noite. Boa noite. Estão me ouvindo? Boa noite. Está todo mundo bem? Porque teve 2 alunas que da outra vez não conseguiam me ouvir. Porque eu torno a dizer, Tá um pouco baixo. tá baixo, né? O meu tom tá baixo, Tá baixo. sabe que eu falo alto, né? O alto tá aqui. Deixa eu... Eu acho que eu vou botar o microfone, né? Todo mundo tá achando baixo? Tá Não, baixo. pra mim tá bom. Abaixo, né? Então, Pra eu mim tá vou bom. botar o microfone. Pra mim tá baixo também. Vamos botar o microfone. Cadê o povo dessa sala? Deixa eu informar que já tá estudando. Eu estou ouvindo vocês bem. Estão me ouvindo agora melhor? Tá melhor agora. Tá melhor, professor. Graças a Melhor. Deus. Graças a Deus e Nossa Senhora da Informática. Pelo amor de Deus, que eu apanho tanto, viu? A pessoa tem que se reinventar, viu? Como profissional. O que eu aprendi nessa pandemia, vocês não têm noção, não. Mas aí isso chama-se resiliência, a capacidade de lidar com as dificuldades e aprender com elas. Isso é resiliência. É verdade. Vamos lá, vamos começar. Eu vou acelerar um pouquinho, gente, porque eu não quero perder o tempo, né? Senão o Zoom vai tudo. Professor, eu não tô Oi. lhe escutando. Todo mundo está me escutando bem. Eu tô ouvindo Eu tô. agora. Tô. Eu tô. É Juliana que não está me escutando, é? Tô lhe escutando, não, tá muito baixo. Aí, a minha amiga, não sei o que é, viu? Porque aqui tá tudo alto, viu? Deve ser o teu, é o teu, Juliana. Não é Vê, telefone, não, amiga. vê no teu É, celular pode ser o teu fone, volume. Júlio. Eu vou sair da sala e vou tentar entrar de novo. Juliana, veja antes o volume do seu celular. Arrasou. Vamos lá. É porque tá bem alto agora. É, eu tô falando, eu falo alto, viu, gente? Deixa eu ligar. Quando eu estiver falando muito alto, você sinaliza, professor, não tem ninguém surda, não. Você sinaliza, viu, gente? Porque eu às vezes falo alto, quem fala alto tá aqui. Porque às vezes tem um aluno, professor, só tá gritando. Mas a gente não sabe, eu não tenho noção, assim, eu não sei mensurar direito o volume, né? Entendeu? Lembre-se, eu tenho 52 anos, sou geração analógica, não sou geração digital, estou aprendendo. Juliana, melhorou? Melhorou. Azul, pronto, vamos embora. Vamos embora, que a noite é d'água, como diz minha mãe. Professor Lani pediu para avisar Sim. que ela tá na Apvida, tá fazendo exame. Tá fazendo o quê? Tá fazendo exame na Apvida, Lani. No Apvida. Ah. O que ela tem? Ela falou alguma coisa? Ela disse o que era? Falou nada, não? Oi! Que vai chegar na metade da aula. Estão vindo? Não, ela disse que ia fazer os exames e ia chegar na metade da aula. Entendi. Tô ouvindo. Vocês estão vendo aqui o slide? Pra mim não abriu ainda. Não. Não, professor. Abri Ainda agora. também não abriu ainda, não. Vai abrir. Agora Abriu. É porque é lento mesmo, gente. É. Vamos embora. Eu vou passar bem rápido, porque eu preciso que isso fique gravado para eu botar para quem não assiste, não pode assistir aula, tá, gente? Me desculpa Certo. aí, porque o Zoom não gravou. Pronto, vamos lá. Bem rápido. Caiu, depois eu boto os outros slides. História da psicologia. Não repare que eu vou ficar acelerado, viu? A psicologia, enquanto ciência, tem suas primeiras origens nos filósofos gregos como Sócrates, Platão, Aristóteles e Hipócrates, o pai da medicina, né? Foram esses filósofos que fizeram perguntas fundamentais sobre a vida mental, tais como o que é a consciência, quem somos,
o que nos diferencia dos outros seres vivos. As pessoas são intrinsecamente racionais ou irracionais? Né? Foram várias perguntas, né? O que é a filosofia? A filosofia não é a ciência das ideias, a ciência do pensamento, a ciência de pensar o pensamento, pensar as ideias, analisar, questionar as ideias, pronto. Foi através desses questionadores, desses pensadores, que surgiu todas as ciências, porque a filosofia é mãe e pai de todas as ciências, se a gente pode dizer assim, principalmente da psicologia, né? Porque a psicologia era um ramo da filosofia. Ela cresceu tanto, tanta gente começou a criar tantas ideias a partir dela, que ela terminou ganhando corpo e se emancipando da filosofia. Mas ela é filha dileta da filosofia. Vamos lá. História da psicologia. O surgimento da psicologia acontece com a fusão de duas áreas do conhecimento humano. A filosofia, como eu já tinha falado antes, que é um campo do conhecimento que estuda a existência humana e o saber por meio da análise racional. Gente, fecha os microfones. Acho que a Aline está com o microfone aberto. Fecha o microfone, porque senão os sons externos podem atrapalhar o que eu estou falando. Humano. Obrigada, Aline. E o saber por meio da análise racional. Do grego, o termo filosofia significa amor ao conhecimento. Termo cunhado pelo filósofo Pitágoras, que era filósofo e matemático. A fisiologia é o ramo da biologia que estuda as múltiplas funções moleculares, mecânicas e físicas dos seres vivos. Ou seja, é a união dessas duas ciências, né? Em síntese, a fisiologia está o funcionamento do organismo. Cadê? Vamos embora. Wilhelm Wundt, ou como muitos gostam de chamar em psicologia, Wundt, foi um médico, filósofo e psicólogo alemão que criou o primeiro laboratório de psicologia experimental em 1879 na Universidade de Leipzig, na Alemanha. Ainda existe, inclusive, esse laboratório que pretendo visitá-lo quando for à Alemanha. Ele foi o principal teórico que conseguiu fazer a síntese entre a filosofia e a fisiologia, especificamente a neurofisiologia. Por que a neurofisiologia? Porque dentro da fisiologia, a neurofisiologia é a parte da medicina, no caso da biologia e da medicina, que estuda os processos neuronais. Estuda o sistema nervoso central e o cérebro, né? O funcionamento, a estrutura e o funcionamento do cérebro. Então, a psicologia ela é oriunda dessas duas ciências, especificamente da neurofisiologia, ou seja, da filosofia e da neurofisiologia. Se a gente também dissesse que a psicologia também é filha da fisiologia, dá no mesmo. Porque a fisiologia é mais geral, é dos organismos, né? E a neurofisiologia é especificamente da fisiologia dos neurônios, do cérebro, do sistema nervoso central, de todo o aparelho cerebral, de todo o sistema cerebral, né? Sistema nervoso central. É considerado o pai da psicologia, o Wilhelm Wundt. Será que Valclério, professor, vai perguntar na prova quem é o pai da psicologia? Será? Fica a dica. Com o desmembramento da filosofia em outras áreas do conhecimento, como sociologia, biologia, medicina, antropologia e direito, a psicologia ganha status de ciência. Eles não botaram aqui, mas todas as outras ciências, a origem é da filosofia, tá, gente? Porque quem foram as primeiras pessoas a pensar isso de forma mais sistemática? Foram os filósofos gregos. Aí, mas professor, alguém vai dizer, quem conhece de história vai dizer, mas professor, o povo no Egito também estudava astrologia, matemática, física, química. Sim, mas os primeiros a escreverem sobre, falar sobre, questionar e organizar isso de uma forma mais didática foram os filósofos sofistas. Entendeu? Inclusive, eles ganhavam dinheiro com isso, né? Foram os primeiros, uma gama da filosofia, dos filósofos, que eles faziam isso. E eram até criticados, porque diziam que eles vendiam, né, o conhecimento. Se bem que o professor hoje ganha com conhecimento. Então, a gente também é sofista, né? Do ponto de vista racional, né? Ou seja, vamos embora, Valclério, você tem outra aula para dar. Vamos embora. Vamos lá.
Após essa emancipação, a psicologia, agora a ciência, dá origem às escolas do pensamento que são. Estruturalismo. É uma escola... Porque, veja, foi o seguinte. Wundt, Titchener, Fischner e... Qual é o outro, meu Deus? Isaac. Foram 4 grandes estudiosos da James. Eles começaram a estudar. Aí eles começaram a entender que existiam várias formas de pensamento. Com isso, eles começaram a criar escolas, começaram a surgir escolas do pensamento dentro da psicologia. A psicologia cresceu tanto que ela criou escolas, ou seja, formas de entender o sujeito, formas de entender o pensamento. A primeira delas foi o estruturalismo, só as duas principais, na verdade foram mais escolas. Aqui eu botei 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 8 escolas. Mas eu botei as principais para não confundir mais o juízo de vocês. Porque eu vou botar todas as escolas para quê? Só para deixar o povo mais doido, não tem necessidade. As principais, porque são aquelas que eu quero que vocês saibam. Estruturalismo. Estudo das estruturas da mente e do consciente. Quem foram os principais teóricos? Wundt, pai da psicologia, junto com Titchener, que também é um dos pais da psicologia. Mas Wundt, o principal. Porque ele foi quem criou o laboratório. A psicologia, naquele primeiro momento, ela queria se emancipar como ciência. Então, o objeto de estudo era o primado do objeto e não do sujeito. Então, eles viam a mente humana como um objeto de estudo para tentar minimamente criar em laboratório experiências que pudessem mensurar, pudesse entender a dinâmica do cérebro, como o cérebro funcionava, como funcionava a visão, como funcionava o paladar, o olfato, que aí entrava a questão do senso-percepção, que é a nossa próxima aula, que eu vou falar sobre isso. Então, o estruturalismo. O nome já está dizendo. Se eu perguntar na prova, por exemplo, gente, o que foi o estruturalismo? Se você disser, é o estudo das estruturas da mente, eu aceito de boa. Entendeu? E o nome já está falando. A dica se liga nos nomes, né? Estruturalismo, estrutura. Funcionalismo, funcionamento. Funções. Entendeu? Vamos lá. Funcionalismo, estudo do funcionamento das estruturas. Veja, já o funcionalismo, ele não queria muito saber da estrutura do cérebro, da mente. Aqui a questão do lobo frontal, lobo parietal, cíngulo, giro. Ele não queria saber dessas coisas anatomorfológicas, não. Fisiológicas, não. Ele queria saber de como funcionavam essas estruturas. Por isso que vem o funcionalismo. Qual era a função e como funcionava. Estudo do funcionamento das estruturas da mente consciente. Ou seja, ele é um desdobramento do estruturalismo. Vem o funcionalismo. Quem foi o principal expoente dessa escola? William James. Depois, paralelamente, surgiu uma das maiores mentes do século XX, para não dizer da humanidade de todos os tempos. Sigmund Freud. Ou seja, nosso querido Freud, tão conhecido. Freud explica, né? No senso comum, Freud explica. Freud foi o cara que era um médico, ele era neurofisiologista e era psiquiatra também. E Freud começa a pensar medicina, a pensar essas escolas de forma diferente. Ele é um cara que veio mais do funcionalismo de James. Porém, ele tem um entendimento de que existia coisas que iam além dessas coisas muito pragmáticas e muito objetivas da mente consciente. Das escolas estruturalistas, funcionalistas, da escola também associacionista, que eu não coloquei aí, mas que também fazia associação das coisas. Então, Freud começou a pensar de forma... Existe alguma coisa diferente nisso que a gente não consegue minimamente descobrir, nem na estrutura e nem no funcionamento da mente humana, do cérebro. A gente não sabe. E ele deu o nome disso, desse não dito, desse não analisado, de inconsciente. E foi a grande revolução na psicologia e na medicina, na psiquiatria, de uma forma geral, a ideia de Freud da estrutura da psique a partir do inconsciente. Ele criou o inconsciente, ele descobriu o inconsciente. Ele junto com outros. A gente pode também dar só o crédito da Freud, não. Ele foi o expoente, é o pai da psicanálise, porque Freud foi aquele que teve a capacidade de organizar de forma sistemática, de forma didática, digamos assim, todo o conhecimento da psicanálise. Mas Freud
Não fez isso sozinho. Freud teve a ajuda de Berta Pappenheim, teve a ajuda do professor dele chamado Breuer, teve a ajuda de várias outras pensadores, Anna O, enfim, de Flint. Vários pensadores também ajudaram Freud. Porém, Freud foi o único. Charcot, na França, um grande psiquiatra chamado Charcot, que estudava histeria, também ajudou a construção da psicanálise, mas Freud foi o cara que teve a coragem de dar nome aos bois e botar isso no papel. Escrever artigos científicos sobre isso. Psicanálise, estudo do inconsciente. Aí se eu perguntar, qual foi a escola ou qual foi o teórico que estudou inconsciente? Aí a escola psicanálise. E o autor, Sigmund Freud, ou Freud. Aí eu aceito. Nessa mesma época, vem a Gestalt, que é o estudo das formas e do organismo total. Existe a psicologia da Gestalt e existe a Gestalt terapia, que são a Gestalt terapia é oriunda da psicologia da Gestalt, porém são coisas distintas na forma de atuação. A psicologia da Gestalt, que é essa que é nessa escola que eu estou falando, que é o estudo das formas e do organismo total. Ele começa a estudar baseada lá no estruturalismo, no funcionalismo, no associacionismo, as estruturas da mente, como a mente percebe as formas, entendeu? Como a mente percebe o mundo, percebe a luz, percebe o movimento. Eles começam a trazer isso a nível de laboratório. Quem é que está ligando para mim? Eu não vou atender, que eu estou em aula. Desculpe. Gestalt. E o maior representante dessa escola foi Francis Peirce. Peirce foi um aluno de Freud, inclusive. Ele era psicanalista. Aí depois ele meio que se desentende com Freud, que essa galera era extremamente vaidosa, né? Porque era tudo muito inteligente, né? E eram muito vaidosos. Aí ele se desentende com Freud e funda a Gestalt. A psicologia da Gestalt, quer dizer, a partir de alguns conhecimentos da psicanálise, do estruturalismo, do funcionalismo e de outras escolas. Paralelamente, surge a escola behaviorista, ou behaviorismo, que em inglês, behavior, quer dizer comportamento, ou seja, comportamentalismo. É uma escola que é até muito criticada assim, na psicologia, porque é uma escola que estuda tudo, é o estudo do comportamento, que tudo é a partir do comportamento. Que diz que às vezes o comportamento da gente é condicionado, que as pessoas... levam o ser humano meio para o lado mecânico, no primeiro momento. Só que a escola do behaviorismo ela é muito mais do que isso. A própria propaganda ela é muito influenciada, a mídia, a propaganda, ela é influenciada pelo comportamentalismo, pelo behaviorismo. Se você disser que tem propagandas que não influenciam o comportamento das pessoas, é negar isso. E a gente sabe que não pode, né? Negar isso, porque é uma realidade. E o principal expoente, assim, o pai do behaviorismo é o Watson, o Winhell Watson. E o Watson, ele teve essa ideia do comportamentalismo, só que o grande expoente dessa escola chama-se Skinner. Skinner era um cara que ele criou o behaviorismo radical, que eu nem falei isso aí, mas ele dá uma outra conotação. E é uma escola muito importante da psicologia. Mas se eu perguntar na prova, eu vou perguntar quem é o criador, quem é o pai, Normalmente eu pergunto quem é o pai. Quem é o pai do behaviorismo? Você bota o Watson. Não bota o Skinner, não. Pelo amor de Deus, que esse Skinner faz de conta que eu não falei. Vamos lá. Humanismo. Humanismo, estudo da subjetividade do indivíduo. Menino, qual é o tempo? Não, ainda tem tempo. Vamos embora, Valcleto. Humanismo, estudo da subjetividade do indivíduo. Os principais expoentes dessa escola são Maslow e Rogers. Acho que Rogers até mais do que Maslow. Maslow tinha um entendimento mais organizacional do humanismo. É o cara da pirâmide das necessidades básicas do ser humano. É uma escola que estuda a subjetividade, que estuda a questão da objetividade também, de uma forma geral. E o que é... Sim, minha gente, uma coisa que é muito importante, vocês vão ouvir falar muito, em tudo que tem a ver com psicologia e psiquiatria. Eles vão falar muito subjetividade. Alguém se aventuraria de me dizer o que seria subjetividade? O que é que vocês entendem? O que é essa palavra subjetividade? Ninguém? Deixa eu ver se tem alguém falando. Sempre tem Professor, Pois não.
Diga, Eliane. Eu acho que é algo que se pensa a respeito, mas não tem certeza. É quase isso. Deixa só debulhar. Veja. Tudo que é objetivo, subjetividade é o oposto de objetividade. Objetividade é tudo aquilo que a gente pode mensurar, tudo aquilo que a gente pode quantificar, tudo aquilo que a gente pode pegar, apalpar, perceber de forma real e objetiva. Certo? O nosso mundo material aqui, ele é extremamente objetivo, tudo é muito objetivo. Subjetividade são todas as questões que são oriundas mais da parte lúdica, da parte mental, da parte que não pode ser pega, que não pode ser mensurada, que não pode ser medida. Quando eu falo subjetividade do sujeito, eu falo de toda essa dinâmica das pessoas, da mente, dos costumes, da moral, das ideias, das emoções. É tudo aquilo que não é palpável, que não é objetivo, que é subjetivo. Entendeu? Então, a subjetividade é tudo aquilo que você não pode mensurar, pegar, ver. É a parte mais, digamos assim, mental do sujeito. Mais espiritual, mais emocional, mais lúdica, mais virtual, entendeu? Do sujeito. Quando nós imaginamos uma coisa, nós estamos imaginando no mundo virtual. A imaginação é uma virtualidade da mente. Quando você está no virtual da mente, você está elaborando a sua subjetividade. E a subjetividade é um sinônimo também de singularidade. Ela é única. A subjetividade de Aline não é igual de Flávia, não é igual de Zaquele, entendeu? Cada uma tem a sua subjetividade. Isso é como se fosse uma impressão digital. Isso te torna diferente. Na objetividade, são coisas muito mais palpáveis. Por exemplo, se eu disser que Flávia, Aline e Zaquele são do mesmo grupo filogenético, ou seja, são duas fêmeas mamíferas, são três fêmeas de mamíferos, dentro da cadeia animal dos mamíferos, são duas fêmeas, eu estou sendo de forma objetiva categorizando vocês. Mas eu não posso fazer isso no âmbito do subjetivo, porque da subjetividade eu tenho que ver a dinâmica de Flávia, de Aline, de Zaquele, que cada um tem a sua subjetividade, tem a sua peculiaridade, sua singularidade, o que a torna diferente. Entenderam o que é subjetividade? É o que torna o outro diferente, único. É como se fosse sua impressão digital. É única. Tem a ver com sua alteridade e a sua singularidade. Entenderam? Ô, professor, Sim. Sim. poderia-se dizer que ele estuda a forma de pensar e o comportamento do ser humano? O que? A subjetividade? Seria uma mistura disso? A subjetividade? Sim. Que eu vou avaliar aquele indivíduo pelo comportamento e pelo modo dela pensar. Eu diria melhor, que estuda a singularidade dos comportamentos. Entendeu? Tipo, se eu falasse, sei lá, morreu, Deus o livre, meu Deus, morreu o presidente do Brasil. Deus o livre, né? Uhum. Aí tem pessoas que vão ficar impactadas, tem pessoas que vão soltar fogos, tem pessoas que vai gritar, tem pessoas, né? Cada um vai responder de acordo com a sua subjetividade. Entendeu? Tem gente que tem gente que vai soltar fogos, vai achar que é feriado nacional, e, né? Vai pra praia, vai comemorar, vai só estourar um rojão. Quer dizer, de acordo com a sua subjetividade, você vai ter uma reação, um comportamento. E é única, não é igual a de ninguém. Entendeu? E também o que você vai sentir com isso é único. Está dentro da subjetividade. Entendeu? Professor, então quer dizer que é tipo a opinião da pessoa? Pronto. Quem foi que falou? Maria foi? Foi. Maria arrasou. Bata o cabelo que você arrasou agora. Você, uma palavra simples, você resumiu tudo. É a opinião de cada um. É o que cada um pensa, é a singularidade, é o que cada um dá a sua versão única e exclusiva. Entendeu? Isso é subjetividade. Se bem que também o que nos torna diferentes do ser humano, por exemplo, sua impressão digital é subjetivo também. Por quê? Porque ela é única.
É uma coisa que, teoricamente, é fisiológica, é objetiva, porque é impressão digital, objetiva palpável, eu estou pegando, né? Porém, ela é única. Então, se ela é única, ela é subjetiva. Ela lhe compõe. Entendesse? A íris do seu olho, ela é única, então ela é subjetiva também. Ela tem a parte objetiva de ser a íris de um olho e a parte subjetiva de ser única a sua íris do olho. Meu Deus, 10 minutos, Valcléria, em nome de Jesus, de Alá, de todos os santos e deuses e sei lá o quê. Você tem que correr. Jesus, paramos em humanismo, não foi, gente? Gente, não repare não que eu sou meio aloprado. Humanismo. Todo psicólogo é meio tantão, viu? Observe que não tem nenhum muito bom juízo, não. Eu trabalhei com uma. Não sou meio tantã, sou meio tantã. Peraí, cadê, Valclério? Volta pra cá. Eu acho que é porque é um povo que estuda muito, lê muito, aí fica meio dodóizinho da cabeça. Tô brincando, viu, gente? Vamos lá. Aí o humanismo estuda a subjetividade do indivíduo, Maslow e Rogers, mais na frente eu falo deles. A história dá tempo, vai dar tempo de terminar. Eu sou meio agoniado porque, por conta da hora, eu tenho que gravar essa aula. A etimologia da palavra psicologia deriva do grego psique, ou psique, que quer dizer alma, mais logia, que é igual a logos. Tem uma história linda da mitologia grega sobre Psique e Cupido, mas não posso falar agora não, depois eu falo. Se você me lembra, professor, conta a história da mitologia grega de Psique e Cupido, que aí eu conto. É a história de amor. É a ciência que estuda o comportamento humano e seus processos mentais, o que o motiva e o que o sustenta, passando pela percepção aí, que eu falei, sensação, emoção, aprendizagem e inteligência, que a gente vai ver mais na frente, próxima aula. É um ramo das ciências humanas, porém, com um apelo nas ciências médicas. Por quê? Porque a gente não trata de saúde mental, não estavam querendo incorporar o sindicato CREMEP, né? O CRM queria que a gente fosse deles, queriam incorporar a psicologia, a medicina, a psicologia foi quem quis, para lidar com saúde mental. Seu símbolo é a psi, que é esse tridentezinho aqui embaixo que eu botei, que é a 23ª letra do alfabeto grego, que significa alma ou espírito, por isso que o nome psique quer dizer alma, porque psique, alma. E em latim significa borboleta. Tem tudo a ver, né? Borboleta, né? Você sai do corpo, o corpo seria a crisálida, né? Aquela lagartinha ali, ela vira lagarta, depois ela se transforma em borboleta, né? Na metamorfose. Ela vira a butterfly, a borboleta. Sua cor é o azul turquesa, né? A cor que vocês vão ver muito nas formaturas do psicólogo, porque as ciências humanas, a cor é azul turquesa. E a pedra do anel, né? Só por curiosidade, é a safira azul. Ai, meu Deus. Gente? Tinha travado. professor. Dá pra gente ver quanto tempo falta, não, né? Acho que não dá, não. Estão me No ouvindo? meu dá pra ver. Gente? Tá travando, professor. Estão me ouvindo? Agora tô. Tava travando. Vê, Josemi tá na sala, agora que eu vi Josemi na sala. É porque tinha travado, professor. Tinha travado, não foi? Agora tá ouvindo. Vocês me lembram qual foi a parte que eu parei? Da Foi, borboleta. tinha travado. Parecido com a borboleta. Ainda deu para ouvir isso? Deu. Pronto, ótimo. Então dá para eu terminar. Mas só era isso mesmo. Que quer dizer, deixa eu olhar aqui. Que a palavra psicologia é aquilo. Eu ia só mostrar a frase. Eu vou mostrar a frase, porque eu sou amostrado. Eu vou mostrar a frase. Vamos lá. Deixa eu... Porque é o último slide, não custa nada, né? Aí depois eu entro no outro. Vai abrir agora, para vocês verem. Estão vendo?
Não, querido. Ainda não. Ainda não. Não, não. Cadê? Tá vendo? Não, tá não. Acho que é o aplicativo Eu mesmo acho que deve ser travou. porque tá acabando o tempo, É. professor. Agora. Agora tá vendo. Apareceu Tá no agora. final, professor. Não sei não, viu? Conheça tudo. Olha, estão vendo, né? Conheça todas as teorias, Percebe, domine tá. todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, sejam apenas outra alma humana. Isso é Carl Gustav Jung, que foi amigo de Freud e foi o pai da psicologia analítica, certo? A Dá pra psicologia... ver não, tá travado. Tá vendo, não? Eu vi. Deu pra ver? Agora saiu da Professor, tela. dá outra coisa. Ixi, Maria, esse zoom, Tá. viu? Pelo amor de Deus. Preta a tela com... É. Pronto, é isso. Eu vou encerrar essa aqui. Deixa eu ver quanto tempo tem. Não, na verdade já tá já entrou na outra que eu fiz, que eu acessei. É, já estamos na outra. Então já vou entrar no outro slide. Eu vou ter que parar um pouquinho a gravação para ver se desbloqueia, né? Travou não. Deixa eu ver, stop share. Quando tá assim, a gente tem que parar o compartilhamento, quando ela tá travando. Vá, Zoom, pelo amor de Deus, me ajude. Pelo amor de Deus. Gente, estão me ouvindo? Sim. Pronto. Sim, Deu para ver pelo menos aquele último slide, né? Leilane chegou, Leilane. Perdeu a aula, Leilane. Não, cheguei faz tempo. Ah, tu estava assistindo, foi? Foi, tava assistindo, mas eu tava com, tava mudo, meu tá. microfone quase sai, desculpa. Entendi. Cadê o Josemi? Josemi foi embora. Ah, não, o Josemi tá ali. Eu Josemi, tô você também acompanhando, você não assim. assistiu, não foi a outra, não foi? Eu assisti a outra. É porque o senhor tá meio dando uma revisada Dele. nisso da É. anterior. Porque teve pessoas que não assistiram e eu não consegui gravar. O Zoom não salvou. Salvou a primeira que a gente tava conversando. E agora, ele graças a Deus, essa aqui ele salvou. Tá salvando aqui, ó. Tô vendo. Ele tá salvando. Ah, entendi, tá certo. Tá bom, Ainda bem. obrigada. Aí vamos para o segundo slide. Eu vou acelerar para ver se dá tempo a gente fazer tudo, entendeu? Professor, Diga, Josemi. Josemi? Josemi tá me ouvindo? professor, acabei de chegar agora, professor, em casa. Pronto. Se Tem você como chegou... alguém passar o assunto aí, por favor? Não, eu vou mandar para você. Eu vou mandar o meu link do YouTube e aí você assiste depois. Porque ela está sendo gravada, essa aula. Porque era para eu mandar essa aula, mas ela não gravou da outra vez. Certo? Mas eu vou mandar para você. Ok? Mandar para todo mundo, né? Quem faltou pode pegar. Tá certo? Vamos para outra aula. Espera aí, deixa eu compartilhar. Menino, como ele tá lento, pelo amor de Deus. Ixi. Muito lento esse computador. É porque também é muita gente usando. Deixa vocês aparecerem. Pronto, apareceu. Estão vendo aí? Ainda não. Agora, sim, ainda professor. não. Agora. Agora, né? Vamos lá, que tem que correr. Vou na loja. Vamos, meu filho. Pronto. Vamos lá. Gente, eu vou ter que ler esse pedaço do texto, porque esse texto tá lá no... Meu nome.